Olá, bom dia! Hoje nós vamos trabalhar em História uma revisão de todo o primeiro capítulo, tudo que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá bom? Vamos abordar a origem dos primeiros povos lá na África, os nômades, como eles se desenvolveram, como eles se foram transformando e o que isso ocasionou. Vamos lá? Então vem comigo! No capítulo 1, nós falamos sobre os primeiros povos que existiam, né? Eram os primeiros povos que eram chamados de povos nômades. Os primeiros vestígios deles está na África e por isso a África é chamada de o berço da humanidade. Essa espécie, né, teve origem, a espécie humana, teve origem há cerca de 200 mil anos atrás. Esses povos eram chamados de nômades porque eles se mudavam, eles não tinham uma moradia fixa. E a partir da África, com essa mudança deles em busca de alimentos, eles foram povoando a Europa, a Ásia, a Oceania e as Américas do Norte, Central e Sul. Esse período é conhecido como período da pré-história. É considerado como período da pré-história tudo aquilo que existiu, que aconteceu entre os primeiros vestígios da existência da vida humana até a invenção da escrita. Como conseguem encontrar esses vestígios? Como que os historiadores chegam a essas conclusões? Através dos fósseis, dos vasos de cerâmica, das pinturas. Então eles conhecem os costumes desses povos pré-históricos através do que a história traz para eles, né? Então tem lá a arte rupestre, era o registro da caça, da colheita deles, as plantas como eram antigamente, as cerâmicas que eles utilizavam para reservar alimentações e os animais também que eram preservados em rochas. Esse povo chamado de nômade, eles eram considerados caçadores e coletores. Primeiro, eles eram nômades porque eles não possuíam uma moradia fixa. Eles geralmente se abrigavam em cavernas e tendas nesses locais. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais e outros alimentos que a natureza naquele lugar podia proporcionar para eles. Para isso, eles usavam os ossos, as pedras e as madeiras, e através disso eles fabricavam ferramentas que facilitariam o dia a dia deles. Nessa época eles já viviam numa sociedade coletiva, eles viviam em grupos. Nesse grupo ele era organizado da seguinte forma: os homens eram responsáveis por caçar e fabricar os alimentos, enquanto as mulheres coletavam os frutos e vegetais e cuidavam das crianças. As crianças, por sua vez, elas sempre acompanhavam os mais velhos para que elas aprendessem com eles tudo o que era necessário para as práticas do dia a dia e a sobrevivência deles. Depois da invenção da agricultura, que se deu por volta de 10 mil anos atrás, eles começaram a se fixar em moradias. Com isso, eles começaram a trazer as moradias deles para perto da água e dos locais de plantação. Então, eles deixaram de ser nômades, deixaram de ter a necessidade de viver se locomovendo e passaram a ser sedentários. Por quê? Porque eles tinham tudo o que eles precisavam ao alcance. Eles não precisavam percorrer longos percursos em busca de alimentação, de água, né, da caça. Com isso também se deu o início da pecuária. O que é a pecuária? A criação de animais para o consumo, para a alimentação. Alguns desses animais também passaram a servir de companhia, que são os chamados animais domésticos, no caso dos cachorros e dos gatos. Com o passar do tempo, eles começaram a ter o controle do fogo. A partir desse controle, o homem evoluiu. Houve a evolução do ser humano. Porque anteriormente, eles só conseguiam o fogo através dos fenômenos naturais. Como isso acontecia? Quando tinha um raio ou através da seca, né? O raio caía lá no galho da árvore e provocava uma chaminha
que a partir daí tinha o fogo. Então não era em qualquer momento que eles tinham o fogo para cozinhar, para se proteger, para se aquecer. A partir do momento que eles descobriram como produzir esse fogo através do atrito de determinadas madeiras ou de algumas pedras, eles começaram a utilizar o fogo para diversas atividades do dia a dia e com isso eles começaram a evoluir. Por quê? Eles utilizavam o fogo para iluminar os ambientes, para se aquecer, para cozinhar, então eles não precisavam mais consumir somente os alimentos crus, no caso da carne, dos animais, e eles também utilizavam o fogo para afastar os animais selvagens. Então, o período de vida deles passou a ser um pouquinho maior. Lembre, eles viviam pouco tempo, porque o hábito deles, né, o dia a dia deles, não dava uma grande perspectiva de vida. As primeiras povoações sempre se deram próxima à água, tá? Os primeiros povos foram os mesopotâmios e os egípcios. Eles surgiram em épocas diferentes, mas eles ocupavam principalmente o Oriente Médio, tá? E a África Menor. Os mesopotâmios se formaram próximos aos rios Tigre e Eufrates. Por que isso? Porque eles utilizavam a água desses rios para a agricultura, tendo assim água durante todo o período do ano, mesmo nos meses que não choviam. Eles criavam represas e canais de irrigação para que assim eles pudessem utilizar dessa água durante todo o período. Dentre várias tecnologias, eles aproveitaram a área do rio para cultivar alimentos em diferentes locais. Então, eles não precisavam estar com as plantações só próximas aos rios. Como eles começaram a desviar essa água, eles tinham a possibilidade de ampliar o ambiente da agricultura. Os sumérios foram povos muito importantes para a transformação humana. Eles foram os primeiros povos a desenvolver o comércio. Como eles faziam isso? Eles plantavam determinado produto e o vizinho, vamos colocar assim, plantava um produto diferente. E eles trocavam esse produto. Eu tenho uma batata e você tem um inhame. Então, eu te dou a minha batata e você me dá o seu inhame. E a partir desse momento, eles começaram a desenvolver o comércio. Além disso, os sumérios também foram os responsáveis pela invenção da roda, que facilitou muito o dia a dia dessas pessoas, né? A transformação. E a escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme? Como eles colhiam e levavam esses produtos para armazenar em templos, eles precisavam registrar o que eles estavam levando, registrar o que eles estavam trocando. A partir de então, eles começaram a registrar através de desenhos em pedras, como essa que vocês podem ver aí, e cada desenho representava determinada linguagem. Então, por exemplo, como nós vemos lá nos numerais romanos, lembram-se? Os egípcios também são povos muito importantes na transformação e na evolução humana. Os egípcios, eles construíram sua população próximo ao rio Nilo, porque através do rio Nilo, eles fizeram canais de irrigação, eles fizeram meios para distribuir a água desse rio por toda a área da sua agricultura. Então, eles ampliaram a área que eles podiam plantar e criar os seus animais, porque eles distribuíam essa água por toda a parte, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó. Eles canalizaram o rio Nilo, o rio está aqui, você pode ver os caminhos que a água percorre aqui, para que assim toda a plantação, toda a área da agricultura, toda a área de criação animal pudessem ser irrigadas sem grandes dificuldades. Eles também foram responsáveis pelas primeiras grandes construções. As primeiras delas foram as pirâmides egípcias. Os povos egípcios, eles tinham a crença de que para entrar no reino
mortos, eles precisavam levar suas riquezas. Então, os faraós encomendavam, né, para os seus escravos a construção de grandes templos, que são as esfinges, e quando eles morressem, dentro dessa esfinge, além dos seus restos mortais, dos seus corpos, estariam junto deles todas as suas riquezas para que eles pudessem pagar a entrada no reino dos mortos, tá? Essa era a crença deles. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria de hoje, que é o dia a dia nessas aldeias. Como eles viviam, como esses povos se organizavam. O aumento da produção dos alimentos fez com que eles necessitassem de mais locais para armazenar. Então, com isso, houve-se a necessidade de surgir mais artesãos. Esses artesãos eram responsáveis pela criação desses potes e desses vasos que armazenavam não só alimentos, mas também os restos mortais de alguns deles. Houve-se também a necessidade da produção de roupas, móveis e casas, então existiam artesãos específicos para esse tipo de atividade e o surgimento de aldeias e pequenas cidades. O curso do rio foi sendo modificado por conta disso. Então, o rio Nilo foi modificado e seu curso foi levado para todas as áreas onde se precisava dele. Aqui nós vemos alguns registros dos artesãos egípcios e as aldeias e moradias deles, tá? Agora que nós já revisamos todo o nosso capítulo, vocês têm meios de responder os exercícios que estão lá na nossa plataforma. Não esqueçam de clicar no enviar e entregar a atividade, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!